Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Estudo Pedagógico. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao plano de ensino e estudos da Companhia de Jesus, Horatio Studiorum. Nós vimos na aula passada que a parte teórica, onde se discutia os tratados pedagógicos, foi retirado. E o que nós temos, então, na sua versão definitiva, em 1599, é uma coleção de regras e prescrições práticas minuciosamente detalhadas. Nós vimos também que toda a construção desse plano de ensino, desse plano de estudo, foi feita principalmente das observações que foram feitas em quase meio século, em quase 50 anos dentro dos colégios jesuíticos. Nós vamos perceber nesse plano de estudo que o objetivo principal é a formação do homem perfeito e do bom cristão. Então, esse plano de estudo vai trazer não só questões acadêmicas, questões intelectuais, mas também os valores morais e espirituais para que se tenha, então, esse homem perfeito, esse bom cristão. Estrutura e organização do Horatio Studiorum. Com essa coleção de regras e prescrições práticas minuciosamente detalhadas, nós podemos, a partir daqui, então, pensar nessa estrutura desse plano de estudos em três principais dimensões: a administrativa, a curricular e a metodológica. A Companhia de Jesus se organizava administrativamente em províncias e circunscrições territoriais. Nessas províncias e circunscrições territoriais estavam as casas e os colégios da Companhia de Jesus, que se coincidiam com o território ou parte de uma nação. À frente de cada província existia o provincial, e suas funções, no que se referem aos estudos, se resumem em nomear o prefeito de estudos e de disciplina, zelar pela formação de bons professores, promover os estudos na sua província, exercer uma autovigilância sobre a observância exata das normas traçadas pelo Horácio e propor ao geral as modificações sugeridas pelas circunstâncias de tempo e lugar peculiares à província. Então, as funções do provincial estão descritas no plano de estudo, estão descritas no Horatio Studiorum, denominadas aí pela letra A, e as regras vão de 1 a 40 no Horatio Studiorum. Uma outra figura extremamente importante aqui na organização administrativa é a figura do reitor. O reitor é a figura central do colégio. É ele quem distribui os ofícios, convoca as reuniões e dirige as reuniões dos professores e preside as solenidades escolares. O reitor é a autoridade máxima dentro do colégio, subordinado somente ao provincial e, fora da província, ao superior geral por quem é nomeado. As funções do reitor estão denominadas na letra A, e as regras, e as suas funções estão de 1 a 24 nas regras do Horatio Studiorum. Prefeito de estudos. Uma outra figura importante dentro do colégio é o prefeito de estudos, do qual contém um vasto conhecimento de ensino e das orientações pedagógicas aí referente aos jesuítas, e ele vai atuar como um braço direito do reitor. E suas principais funções vai ser a de supervisão pedagógica, então ele vai supervisionar de perto a vida escolar, realizar visitas periódicas às aulas e garantir que os professores estejam seguindo os programas de estudo e os regulamentos estabelecidos. Uma outra função vai ser a orientação e formação de professores, principalmente dos novos docentes. Outra função também é de manter e preservar as tradições dos colégios, as tradições do ensino jesuítico. Então, na coordenação, ele vai também exercer a função de coordenação dos grandes estabelecimentos de ensino, caso seja necessário. É nomeado um prefeito auxiliar encarregado nos estudos inferiores. Disciplina. O reitor também vai exercer a função de
supervisionar a disciplina dos alunos e, caso seja necessário, é nomeado um prefeito de disciplina para ajudar a orientar e a organizar o comportamento e a disciplina dos alunos. Então, essa é a organização administrativa dentro das províncias, com as suas figuras mais importantes e as suas responsabilidades. Nós vimos as figuras do provincial, do reitor, do prefeito de estudos e, em alguns casos, do prefeito de disciplinas. Agora nós passaremos para o currículo. Para os cursos superiores e secundários, Horácio Studioro organizou currículos bem precisos e detalhados. Nós teremos 3 currículos: o currículo teológico, o currículo filosófico e o currículo humanista. Currículo teológico. O currículo teológico, com duração de 4 anos, tinha-se, então, a teologia escolástica, com duração de 4 anos e 2 professores, cada qual com 4 horas por semana. Teologia moral, 2 anos, 2 professores com aulas diárias, ou um professor com 2 horas por dia. Sagrada Escritura, 2 anos com aulas diárias. E o hebreu, 1 ano com 2 horas por semana. Currículo filosófico. No primeiro ano tem-se a lógica, a introdução às ciências, um professor, 2 horas por dia. Já no segundo ano, cosmologia, psicologia, física, com estudos de 2 horas por dia, e matemática, 1 hora por dia. Já no terceiro ano, o estudo da psicologia, metafísica, filosofia moral, com 2 professores, 2 horas por dia. E o currículo humanista, que corresponde ao moderno curso secundário. Abrangia no Horácio 5 classes: retórica, humanidades, gramática superior, gramática média e gramática inferior. Então, esse era o currículo, com uma grade horária de 5 horas por dia. Tinha-se também exercícios complementares, leituras de bons autores, discussões acadêmicas, teatro, pregações no refeitório, entre outras atividades. Nós veremos agora a metodologia que foi usada na época. Metodologia. A preleção era o centro da gravidade do sistema de ensino didático, uma espécie de lição antecipada. Os alunos deviam ler os textos antes das aulas ou antes da preleção dos professores. Porém, não era algo informativo que comunicava fatos, mas sim que tinha o objetivo de desenvolver e ativar o espírito, principalmente a imaginação, o juízo e a razão. Enquanto eles liam, eles observavam, analisavam as palavras, períodos, parágrafos, resumos, passagens, compara, critica e adquire hábitos de estudo. Mirava desenvolver a arte da expressão. Depois de haver contemplado e admirado, o aluno buscava assimilá-lo e reproduzi-lo. Após, na sua banca de estudos, no silêncio da sua banca de estudos, repetirá depois os processos vitais percorridos pelo autor e analisados na preleção. Então, nós percebemos que essa metodologia que os jesuítas usavam, essa lição antecipada, onde os alunos deveriam ler esses textos antes da aula ou antes da explicação dos professores, mirava não como algo informativo, mas para que eles pudessem desenvolver esse hábito de estudo e a arte da expressão, de fazer essa comparação do texto, de assimilá-lo, de compará-lo. Castigos. Existia castigos físicos? Existia. E os castigos físicos, segundo Leonel Franca, eram aplicados somente em casos mais graves, onde medidas persuasivas não tinham sido eficazes. Também havia a questão de que o professor não poderia tocar nos alunos. Para isso, existia a figura do disciplinador, do corretor, que aplicava esses castigos
de acordo com as orientações do prefeito de estudos. O corretor também não podia aplicar mais do que 6 golpes, e esses golpes não poderiam ser dados nem no rosto, nem na cabeça dos alunos. O castigo também deveria ser aplicado na presença de 2 testemunhas. E o intuito do castigo não era trazer desonra, mas sim uma pequena dor física. Leonel Franca diz também que a férula no século XVI não era nenhuma desonra para a época, né? Esses castigos não eram uma desonra. O teatro. O teatro ocupava um lugar de relevo dentro da educação jesuítica. Mesmo com outras escolas tendo problemas em relação ao teatro durante a Renascença, com apresentações licenciosas e desordeiras, os jesuítas resolveram manter o teatro dentro do Ratio Studiorum a partir da regra B13. Além da própria finalidade recreativa inerente ao teatro, os jesuítas visavam a formação cívica, moral e religiosa da juventude. O assunto era muitas vezes tirado da escritura. Religião inclui o ensino da doutrina cristã, exortações morais semanais e a integração de práticas religiosas na vida cotidiana, como a participação na missa, nos sacramentos e na oração. A atmosfera dos colégios jesuítas é profundamente religiosa, e a moralidade e a devoção a Deus são incentivadas em todas as atividades. Os mestres têm o papel de orientar os alunos no amor à virtude e em direção a Deus durante as aulas e nas interações individuais. Para os jesuítas, a educação não se restringia apenas ao desenvolvimento físico e intelectual, mas também à formação espiritual. A religião era considerada um aspecto fundamental na formação humana, não apenas como um modo de conhecimento a ser transmitido, mas como modo de vida a ser vivido. Emulação, último tópico da aula de hoje. Emulação era a competição saudável entre os alunos, onde visava estimular o empenho acadêmico dos alunos e desenvolver as virtudes dos mesmos. Os jesuítas organizavam os alunos em grupos, como os romanos e cartagineses, estabelecendo uma competição saudável entre eles. Dentro de cada grupo, havia uma hierarquia baseada no mérito acadêmico, onde os alunos competiam por posições de destaque. Havia também a distribuição de prêmios como forma de estímulo adicional. Porém, os jesuítas, eles tinham a consciência que essa emulação poderia trazer ou causar sentimentos não tão bons como a inveja e a raiva. Assim, finalizamos esse vídeo passando pelas dimensões administrativa, curricular e metodológica dos jesuítas. Espero que esse vídeo tenha contribuído com o estudo de vocês. Vou aproveitar e vou deixar o convite aqui para vocês se inscreverem no canal e também seguirem o Estudo Pedagógico tanto no Instagram quanto no Facebook. Instagram, Estudo Pedagógico 1 e Facebook, Estudo Pedagógico. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!